Aleluia! Quero convidar meus irmãos para lermos a palavra do Senhor em primeira carta de João, no capítulo 5 e versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Amém. 1 João, capítulo 5 e versículo 4. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Convido a todos Glória para a se Deus. colocarem de pé, Aleluia, Jesus. em reverência à santa palavra do Senhor. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu leio e meus irmãos repetem. Amém? Amém. Porque todo O o que é nascido que é nascido de Deus de Deus vence o mundo. vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. Amém. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor, grandioso Deus, te pedimos, fala conosco pelo teu Espírito Santo, que não seja, meu Deus, irmão Edson, mas seja o Senhor falando pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E as palmas que engrandecem o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre a fé. Glória a Jesus. Aleluia. Nas igrejas que não têm doutrina, eles falam muito de fé. Fé para ser abençoado. Fé para vencer a luta. Fé para ser curado, mas eles não falam sobre a fé para crer para a salvação, né? E o Senhor diz aqui: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós pregamos a doutrina santa do Senhor, né? Nós ouvimos as pregações dos irmãos, dos pastores, glória a Deus. E se alguém não crê nessa doutrina, vai perecer. Infelizmente vai perecer. O Senhor revelou, eu tenho um áudio do nosso saudoso missionário Davi Miranda, da antiga IPDA, glória a Deus, uma revelação que o Senhor deu para ele, e o Senhor disse para ele: meu servo, zela da minha doutrina, e fala para o meu povo zelar da minha doutrina, porque aquele que não zelar da minha doutrina vai perecer. Foi o Senhor que falou. E o Senhor deu uma visão, uma revelação para ele, e falou para ele, glória a Deus. E muitos hoje estão crendo, glória a Deus, em Maria, estão crendo, né, nos santos católicos, né, estão crendo na ciência, né, a ciência, irmãos, glória a Deus, ela é para comprovar as coisas de Deus. Você vê que os cientistas, eles estudam e colocam uma teoria, eles não têm certeza daquilo, né? E eles fazem experimento para provar uma certa situação. Muitos não creem na palavra de Deus porque os cientistas não conseguem provar algumas coisas. Como é que o cientista vai provar quando Jesus cura o aidético? Que a ciência não tem remédio para curar a AIDS. Como é que a ciência vai provar quando Deus cura um paralítico de nascença? A ciência não consegue curar um paralítico de nascença.
Até hoje, muitos cientistas estão sendo bem pagos, estão financiando muitos ricos desta terra, estão financiando muitos governos, né? Sobre aquele chip daquele homem Elon Musk, lá dos Estados Unidos, que querem fazer os paralíticos voltarem a andar com um chip na cabeça, né? Isso aí eles não sabem, mas eles estão caminhando para cumprir a Bíblia. Ainda que ele diga, eu não creio na Bíblia, eu creio na ciência. Mas a ciência está caminhando para cumprir a Bíblia. Glória a Deus. O ser humano, cientista, ele descobre uma coisa hoje. Daqui a 10 anos, 100 anos, eles vão descobrir outra coisa a respeito da mesma coisa e vão dizer, isso muda tudo, isso muda toda a história. É verdade. Né? Quantos textos, irmãos, científicos, eu já li, que eles fazem isso, eles não têm certeza. Glória a Deus. Eles jogam, né? Eles fazem especulação. Deus trabalha com a certeza. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O cientista trabalha com a especulação. Se ele não consegue provar pela ciência, mas ele coloca a teoria dele, e muitos têm crido nisso, mas não têm crido na Bíblia que está se cumprindo dia após dia. Glória a Né? Deus. E muitos vão perecer por não crerem na santa doutrina, né? Que estão com o evangelho falsificado, enraizado no coração, e não querem abandonar. O Senhor fala, glória a Deus, acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Tomai cautela, precaução, cuidem, para que ninguém vos engane. Glória a Deus. O Senhor fala. E muitos crentes hoje não estão tomando essa cautela que o Senhor fala lá em Mateus. Acredito, lá pelo capítulo 24, 25, ele fala isso. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Quer dizer, ele fala, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e virão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, né? Poucos não, a muitos, e se possível até os escolhidos, se possível fora, mas não é possível, porque os escolhidos são aqueles que tomam a palavra do Senhor para si e se acautelam. Quer dizer, não é qualquer coisa que eles ouvem que eles vão acreditar, mas eles não vão também ficar sem acreditar, sem antes examinar as Escrituras. Deus. Porque o Senhor diz, vós examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Amém, E Deus. são elas que de mim testificam. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus, né? Muitos estão deixando de crer na verdade, porque não querem dar ouvidos à doutrina do Senhor. Estão dando ouvidos aos teólogos, né? Aos pastores de televisão, aos pastores barbudos, cabeludos, e a Bíblia é tudo contra isso. Onde é que é contra a televisão? Não colocarás coisa má diante dos teus olhos. Glória a Deus. E também, né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a televisão, ela é o mundanismo trazido para dentro da casa da pessoa. O mundanismo trazido para dentro da vida da pessoa. As filmagens, glória a Deus, aleluia. O Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jamais a palavra fala que você tem que ver para crer. Você tem que crer. Glória a Deus. O Senhor diz para Tomé, glória a Jesus. Tomé, não sejas incrédulo, mas sejas crente. Muitos hoje estão acreditando nos pastores da televisão, porque eles precisam ter a necessidade de ver para poder acreditar. Então, coisa alguma
sem que antes revele aos seus servos, os profetas, as palmas que engrandecem o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ah, irmão, glória a Deus. Mas eu gosto de ver os vídeos filmados na igreja, né? Eu gosto de ver os pastores da televisão, as cantoras fulano de tal, filmadas no meu celular, no tablet, no notebook, né? Você não dá ouvidos à santa doutrina, está fazendo o desejo da tua carne, glória a Deus, você vai perecer, porque você não crê, né? Como é que você vai vencer o mundo se você não crê na doutrina do Senhor? Glória a Deus, né? E entre outras coisas que o Senhor tem revelado, glória a Deus, para nós, né? Muitos, por não crerem na revelação do Espírito Santo, estão usando o seu achismo, quando Deus revelou algumas ferramentas específicas que são do diabo. E aquele que usar também já vai ter o seu nome escrito lá no livro do diabo, né? O Satanás falou, glória a Deus. Ali o Senhor levou em arrebatamento de espírito o nosso pastor Eduardo Santos até o inferno e deixou ele frente a frente com Lucifer. E o Senhor deu ordem para Lucifer. Glória a Deus, né? Muitos, por não quererem receber a doutrina, argumentam assim: mas o diabo é mentiroso, nós não podemos acreditar nele. Mas, se foi o próprio Jesus que ordenou ele falar, ele fala, irmãos. Ninguém, nem o mais mentiroso do universo, diante da presença do trono branco de Deus, no juízo final, ele não vai falar mentira, ele vai falar a verdade. O Senhor, assentado no trono, vai perguntar para o homem mais mentiroso que passou na terra: tu fez isso, fulano? E ele não vai ter força para mentir. Ele vai dizer: eu fiz. Você ouviu o testemunho de Adão de Campos? Glória a Deus. Quando chega as irmãs, glória a Deus, lá no céu, Adão de Campos diz que muitos vão até a porta do céu para ouvir e ver o que perderam por não acreditarem ou por não obedecerem à doutrina do Senhor. E ali tem um anjo na porta do céu com um livro, o grande livro da vida, e vê se ali tem o nome do irmão, o nome da irmã. E Adão de Campos testemunhando isso, glória a Deus, quando ele passou 3 dias morto, glória a Deus, no ano de 1980, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e o testemunho está no YouTube para quem quiser ouvir e constatar. Glória a Deus, é um testemunho verídico, verdadeiro, glória a Jesus. Era um homem que não cria no Senhor, não queria ser crente, tinha ódio dos crentes e perseguia os crentes. E Jesus transformou ele e mostrou essas coisas para ele, para a glória de Deus. Aleluia. E ele viu, irmãos, irmãs que chegavam na porta do céu, e o anjo media o seu véu, que a Bíblia diz que o cabelo da mulher lhe foi dado em lugar de véu. E ainda muitos crentes, muitas irmãs, ainda estão a teimar, a tocar no seu véu, cortando as pontas, né? Fazendo chapinha, torrando o seu véu, aleluia, né? Passando química no seu véu, destruindo ali onde tem a honradez e a glória de Deus. E o Senhor, glória a Jesus, mostrou ali para Adão de Campos, e ele viu que o anjo media o cabelo das irmãs quando chegavam ali, bem trajadas ali no céu, na porta, e o anjo dizia: o que fizestes do teu véu? E ela diz, uma irmã disse: eu tosquiei. E ele diz: o que fizeste mais? Eu pedi perdão, me arrependi e pedi perdão. E depois
O que fizeste novamente? Ela disse, eu nunca mais toquei no meu véu, nunca mais tosqueei, nunca mais aparei. E o anjo diz, então entra no gozo do teu Senhor. E chega outra irmã, e ele pergunta, ele mede o véu, e vê que está faltando, e ele diz, que fizeste no teu véu? E a irmã diz, eu tosqueei, e depois, o que você fizeste mais? E ela diz, eu pedi perdão. E o anjo pergunta mais uma vez, e depois, o que fizeste mais? E a irmã diz, eu não pedi mais, eu tosqueei de novo, e não pedi mais perdão, porque eu fiquei com vergonha. E ali o anjo chama outro anjo e diz, amarrai-a de pés e mãos e lançai-a nas trevas exteriores. Mas antes disso, ele vai numa gaveta e pega ali o véu da irmã e traz para ela o que ela cortou, transformado em ouro. Glória a Deus. Aleluia. O véu da irmã, quando cai o cabelo no banheiro pelo meio da casa, o anjo do Senhor ajunta e leva. Glória a Deus, porque não fica na terra nada do cristão fiel, nada do servo de Deus, da serva de Deus. Não se preocupe, seu cabelo está caindo. O anjo do Senhor recolhe e coloca em gaveta de ouro no céu. Glória a Deus, porque não vai ficar nada teu nesta terra. Permaneça fiel. Glória a Deus. E ali, a irmã que tosqueou o cabelo e viu o véu dela, que ela tinha cortado, na gaveta ali transformado em ouro, ela começava a se desesperar. Aleluia, Adão de Campos contando, e se lançava no chão desesperada, pedindo misericórdia. Mas não tem mais misericórdia, porque após a morte segue seu juízo, diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 27. A hora de crer na doutrina é agora, para os irmãos, para as irmãs que estão, aí a larga distância, que ainda não creem. Ah, irmão, mas eu creio na metade. Já não está bom, não? Será que Jesus vai levar você pela metade? Quando ele vier, vai levar meio crente e vai ficar metade, Muitos creem, glória a Deus, em boa parte da doutrina, mas não creem que as filmagens é pecado. Não creem que a arma de fogo é pecado. Não creem que o WhatsApp é pecado. O Facebook, o Instagram, o Twitter. E muitos ainda dizem assim, se isso também se isso é pecado, então o sinal é pecado. Quantos irmãos já não ouviram isso? Muitos irmãos que estão, que se afastaram, glória a Deus, isso entrou em choque na cabeça deles. Quando a pessoa não aceita a doutrina como ela é, como Jesus ensina, e ela começa a achar dela mesma, se o WhatsApp é pecado, então o sinal é pecado, porque é um aplicativo de mensagem do mesmo jeito. Então, se você não crê no que Jesus revela, então você está se candidatando a se afastar do caminho do Senhor. Está se candidatando a perecer. Porque se nós não cremos em toda a doutrina do Senhor, nós vamos fazer coisas contrárias. Se você disser, eu não creio ainda, mas eu vou fazer prova com Deus e eu vou obedecer pelo menos. Aí, pela tua obediência, você vai ser salvo. Mas se você duvidar e teimar e começar a dizer, o sinal é pecado, sendo que o Senhor não revelou que é pecado, você está indo contra a vontade de Deus. Está inventando coisas do teu coração. É achismo, Isso é comum, irmãos. É normal acontecer para os novos discípulos, para as pessoas que se unem ao ministério da IPFD, que aceitam a Jesus na IPFD, porque tem muitas coisas que parecem, mas não são.
E tem muitas coisas que são, mas não parecem. Amém. É necessário Deus falar, Deus revelar. Glória a Deus, né? Acredito que os irmãos já até ouviram, né? Algumas pessoas dizendo: ah, mas se o salto, né? O salto, o sapato de salto é pecado para a mulher, então também é pecado para o homem. Mas Jesus revelou isso? Não, irmãos. Não. Então nós não podemos passar além e nem ficar atrás daquilo que Deus revelou. É o que Deus revelou e é aquilo dali. Se Ele revelar mais, aí vai ser aquilo que Ele revelar. Mas se Ele não revelou e não está de acordo com a palavra, não podemos dar ouvidos. Por que estou falando isso pelo Espírito Santo de Deus? Porque tem irmãos que estão a se contaminar com pastores, missionários, pregadores de outros ministérios que não aceitam a doutrina como Jesus está revelando. Estão criando, né, doutrina da sua própria mente. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar. O pastor Eduardo está cansado de falar, de repetir, né? Que tem gente aí falando sobre roupas floridas, né? Dizendo que não pode roupas floridas, não pode isso, não pode aquilo, sendo que o Senhor não revelou, né? Estão criando doutrina do seu próprio coração, contaminando o coração das pessoas, para que as pessoas endureçam, fiquem ali com a sua mente confusa e acabem abatendo a sua fé. É isso que o diabo quer, abater a fé do irmão, abater a fé da irmã, porque enquanto o irmão estiver crendo, enquanto o irmão estiver se esforçando, fiel à doutrina revelada pelo Espírito Santo aos seus santos profetas, o diabo sabe que não vence. Ele falou, glória a Deus, o pastor Eduardo conta naquele testemunho dele, né, do arrebatamento ao inferno, que ele traz ali, o Senhor fala para o Lucifer falar o que é dele, né? E o pastor Eduardo pergunta algumas coisas para Lucifer, e Lucifer responde porque está debaixo da ordenança de Jesus. Glória a Deus. E ali, glória a Jesus, o Satanás fala assim para o pastor Eduardo: para de pregar essa doutrina aí, né? Para a mulher não cortar o cabelo, para as irmãs não cortar o cabelo, né? Para de pregar essa doutrina para não divorciar e casar de novo, né? Muitos estão divorciando e casando de novo e querem divorciar e casar de novo, né? Por isso não querem crer na Bíblia, né? Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. Jesus diz: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outro, outra, comete adultério. E aquela que deixar o seu marido e casar com outro, também comete adultério. Glória a Deus, não é só para o homem, não é só para a mulher não, irmãos. Glória a Deus. Quantos pastores estão dizendo que não tem problema? Se foi traído, se foi traída, se houve traição no casamento, é mentira do diabo. Glória a Deus. E se a pessoa não crê no que está na revelação da palavra, ela vai perecer. Pastores, missionários, crentes, cristãos que divorciaram, casaram de novo, se não abandonar esse segundo casamento, a Bíblia diz: se você se divorciou, que viva só e seja fiel a Deus, glória a Deus, ou se reconcilie com seu cônjuge. Não tem outra saída. Jesus não diz para casar novamente, não. É conversa da teologia, é conversa do diabo, que incutiu no coração dos teólogos que não querem receber a doutrina verdadeira da Sagrada Escritura, aleluia. E o diabo falou ali: para de pregar essa doutrina, prega uma doutrina mais leve, mais light, né? Não diz para as irmãs não cortar o cabelo, não divorciar e casar de novo, não, que isso está me causando prejuízo aqui no inferno.
contra aqueles que vivem essa doutrina aí que tu prega. Eu não tenho poder, nem contra o adulto, nem contra a criança, nem eu, nem os meus exércitos, disse o diabo. Glória a Deus, para aqueles que obedecem a doutrina, glória a Deus, bíblica, e que o Senhor tem revelado ao seu servo, pastor Eduardo Santos, glória a Deus, para ele ensinar, aleluia, a toda a terra, e as palmas que engrandecem o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ora, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus, é a nossa fé que vai vencer todo esse mundanismo que as igrejas estão aceitando e estão colocando dentro das igrejas. É homem divorciando e casando de novo, mulher divorciando e casando de novo, torcendo para time de futebol, essa idolatria terrível dentro das igrejas. Você vê até no dia de campeonato aí, os crentes param, para assistir, veste a sua camisa, do coração, que eles falam, e vão lá para frente de uma TV assistir lá o Satanás. O Satanás que está ali, e eles estão assistindo o Satanás, e o Satanás está assistindo eles, e estão enganando a sua alma. Daqui a pouco o jogo acaba, eles vão para a igreja, mas não adianta nada se não abandonar essas práticas mundanas. As mulheres, com brinco, com pinturas, vaidade. Glória a Deus. O Senhor não fez a mulher pintada e não quer que ela se pinte, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Da mesma forma, glória a Deus, 1 Coríntios 11, glória a Deus, que fala que o cabelo da mulher foi lhe dado em lugar de véu, então não é necessário usar o pano sobre a sua cabeça, porque já tem um véu, que é o cabelo. E o homem, glória a Deus, barbudo e cabeludo, o Senhor diz: não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. E você vai ver, cabelo crescido está englobando ali toda a face humana, cabelo, barba e bigode. Glória a Deus, os irmãos bigodudos, barbudos aí, glória a Deus. Mas no passado podia, mas agora, irmãos, tem algumas coisas que foram mudadas. O sábado não nos é obrigado guardar sábado, porque o Senhor disse: meu pai trabalha até agora, meu pastor Nunes? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele falou, para os judeus ali, para os escribas e fariseus que queriam obrigar as pessoas a guardar o sábado, Nós vemos aqui que tem uma igreja muito forte aqui, que ensina as pessoas a guardar o sábado, indo contra a palavra do próprio Jesus, que diz, glória a Deus, não tendes lido na lei que no sábado os sacerdotes transgridem a lei, transgridem o sábado e ficam sem culpa. Os sacerdotes, O Senhor diz, o Senhor, eu não condeno os sacerdotes por eles transgredirem o sábado, O Senhor curou um paralítico no sábado e disse: leva a tua cama, vai para a tua casa. Eles não podiam no sábado, judeu não podia carregar peso, E o Senhor mandou carregar a cama. Glória a Deus. Glória a Deus. Para quebrar isso, irmão. Porque o Senhor viu que nenhum deles consegue guardar o sábado. Terrível. Você vê que a igreja, essa igreja é profana, que está indo contra a palavra de Deus. Ensina as pessoas a guardar o sábado, que não pode trabalhar no sábado, mas vai no prédio deles e vê se não tem um porteiro lá. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de novo.
Está lá. Não sai não. Quer dizer, eles não podem, mas para guardar as coisas dele, pode? Isso é hipocrisia, irmãos. Estão indo contra a palavra de Deus. Então, Jesus falou, não tendes lido também, que no sábado, como Davi entrou, né, no santuário e tomou os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, e comeu ele e os que estavam com ele. Glória a Deus. Não era lícito. Glória a Jesus. E também os discípulos, no sábado, colhiam as espigas ali no campo e comiam. Glória a Deus. Jesus estava junto. Quer dizer, agora esses que são pastores do sábado aí, são maiores do que Jesus? Se eles estivessem lá, tinham condenado Jesus então? Tinham condenado os apóstolos? Tinham condenado Davi? Tinham condenado os sacerdotes que transgridem a lei no sábado e ficam sem culpa? Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Então algumas coisas o Senhor mudou sim. Glória a Deus. Outras coisas não. E é necessário crer. Aleluia! Se não crer, não vai obedecer. Não vai. Vai murmurar, vai remoer e vai sair da presença de Deus. Ou vai ficar ali crente pela metade, porque não crê, né? Muitos estão dizendo aí, né, que o dízimo não é mais necessário dar. Você não vê Jesus falando sobre isso em parte alguma. Você não vê os apóstolos falando sobre isso. Você não vê Paulo, nem Pedro, nem João e nem o próprio Jesus falando que o dízimo se extinguiu, que o dízimo era só dos alimentos, que o dízimo era para as viúvas, era por necessitados. Não, o que está escrito em Malaquias é fiel e verdadeiro. Malaquias 3, quem não dá o dízimo e as ofertas para a casa do tesouro do Senhor é ladrão sim, glória a Deus, e não vai para o céu. Aleluia. Tem pessoas que não querem dar, são avarentos. Aleluia. O que foi que o Senhor Jesus disse sobre isso? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dízimo é de quem? De Deus. E eles dizem assim, mas o dízimo é do tempo da lei. E você vai ver que não é. Se você examinar as Escrituras, você vai ver que ainda não havia lei. Abraão foi chamado pela fé, foi justificado, glória a Deus, obedeceu a Deus, saindo da sua terra para uma terra que ele não sabia onde ficava, mas ele creu na voz do Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Então pela fé, irmãos, e pela fé ele deu dízimo de tudo, diz a palavra de Deus, é o dízimo de tudo. Mas naquele tempo não tinha dinheiro. É porque a moeda de troca deles não era dinheiro ainda. Não tinha inventado dinheiro. Mas se fosse o real, se fosse o euro, se fosse o cruzeiro, se fosse a moeda chinesa, japonesa, seria isso que ele também daria ao Senhor. Ele deu dízimo de tudo. Glória a Deus. Então o dízimo é de tudo, irmãos. E as pessoas que retêm o dízimo, que não dão, e o Senhor diz, trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Não é apenas o dízimo. Alguns tiram só o dízimo, né? Eu vou dar só o dízimo, é o dízimo e as ofertas. Mesmo que você não consiga dar muito, mas dê o dízimo e dê a oferta. É isso que a palavra ensina em Malaquias 3. E o Senhor diz assim, com maldição sois amaldiçoados, vós toda a terra. Glória a Deus, porque me roubais a mim. Porque me roubais a mim. Então, quem não devolve o dízimo para Deus, está roubando a Deus e é amaldiçoado. E amaldiçoado entra no céu, irmãos? O Senhor não fala lá em Apocalipse que não entrará ali nada que contamine ou cometa abominação.
Então ninguém maldito vai entrar ali não. Pessoas, até pastores que não dão dízimo, não vão entrar lá. É bíblico. Não importa se é pastor, se é membro de banco, não importa, é a doutrina bíblica. Se não crer, vai perecer, infelizmente vai perecer. É a Bíblia. Glória a Deus. Então tem muitas coisas da Santa Bíblia que estão sendo ensinadas contrárias à palavra de Deus. Por isso muitos estão crendo mais nos falsos profetas. Ah, mas eu fui lá, aquele pastor orou por mim, eu fui curado. E ele ensina que eu posso usar o WhatsApp. Então não foi o Espírito Santo que te curou, foi o espírito do engano. Ah, aquele pastor lá da televisão que faz aquele programa fulano de tal, todo sábado lá, é do descarrego, é do sal grosso, é de tanta coisa, é oração forte, é oração poderosa, e eu recebi a minha cura, a minha bênção, meu emprego, mas a salvação você não vai receber, porque você está também na televisão, está crendo no pastor falso profeta, que não quer crer na doutrina bíblica, e não é o Espírito de Deus que usa ele. Glória a Deus, nosso pastor está ali relembrando aqui, que a Bíblia diz, e é verdade, que o Senhor envia o Espírito da operação do erro para aqueles que não creem. Então, todos esses que não creem na doutrina do Senhor estão fazendo o contrário, pode falar em línguas o tanto que for, pode fazer milhões de sinais. A Bíblia diz que o falso profeta, quando vier colado com o anticristo, aleluia, ele vai fazer até fogo descer do céu, irmãos, à vista dos homens, né? Quanto mais forjar uma cura, o diabo não cura. Ele usa os seus falsos profetas, seus pastores, que impõem a mão sobre as pessoas, e o diabo tira de um lugar e coloca em outro. Ou tira de uma pessoa e coloca em outra. Porque ele não tem poder para desfazer o mal. Ele é o mal. Ele não tem poder para destruir a enfermidade. Só Jesus tem esse poder. E se o falso profeta não obedece à doutrina, então o que está nele não cura a vida das pessoas. Engana. Aleluia. Tira de um e coloca em outro. Tira um problema e acrescenta outro. Troca. Né? Ah, eu fui curado de câncer. Mas está lá, todo pintado, todo maquiado. A mulher de calça. E dizendo que vai para o céu naquela igreja porque foi curada lá. Não foi o Espírito Santo não. Senão o Espírito Santo iria ensinar a se santificar. O pastor estaria na santificação. Glória a Deus. Como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Vai perecer o pastor. Vai perecer essa ovelha. Por falta do conhecimento de Deus. A Bíblia diz: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitos não querem mais pedir o discernimento de Deus. Pedir: Senhor, me mostra isso. Será que isso é verdade de ti mesmo? E estão crendo em tantas baboseiras, no falso evangelho. Por isso, glória a Deus, que não querem vir para a doutrina do Senhor. Amém? Amém. Até aqui nos tem falado o Senhor. Se não crerem, glória a Deus, se nós não cremos na doutrina do Senhor como ela é, se nós quisermos acrescentar, nós vamos perder a nossa parte no céu. Se nós tirarmos, nós vamos perder a nossa salvação também. Glória a Deus. Então é necessário crer no que está escrito na Santa Bíblia, revelado pelo Espírito Santo de acordo com a palavra. Tudo o que o Senhor revelou ao seu servo, pastor Eduardo Santos, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, não que seja a única igreja de doutrina na terra, nem a melhor, mas tudo que Deus revelou para esse homem é verdade. Glória a Deus. E a pessoa que desfizer disso, vai perecer, irmãos. Aleluia. Porque é o Espírito Santo que está revelando. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quantas vezes o pastor Eduardo já falou: Senhor, se eu não estou de acordo com a tua vontade, se eu não estou te agradando, Senhor, me tira, coloca outro no lugar. E o Senhor disse: eu tenho escolhido a ti.
Eu procurei em toda a terra e não encontrei. Então, esses muitos que estão aí ensinando as pessoas a caminhar errado, o Senhor não tem escolhido a eles para isso. Estão dizendo que foram escolhidos por Deus, revelados por Deus. Estão mentindo para as pessoas, né? É muito sério, irmãos. A salvação é séria. É necessário crer para a salvação. Se não crer, não vai conseguir vencer o mundo. Amém? Amém. Quem crê nessa palavra, diga eu. Recebo esta palavra no meu coração, na minha vida. Amém.